Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, eu vou compartilhar com os irmãos uma visão que eu tive de suma importância, a qual Deus me mostrou algo no mundo espiritual concernente como que o diabo, ele trabalha na mente e na vida do cristão. Escute, só que antes eu vou trazer uma palavra e vou estar aqui no decorrer do vídeo compartilhando com os irmãos. Eu estou aqui na igreja, tem muita zoada de carro passando na rua, mas vou tentar me concentrar aqui para poder estar compartilhando com os irmãos este vídeo, a experiência que eu tive. E outra coisa, irmãos, eu vou postar um vídeo de 7 horas de oração. É muito importante que você me ajude. Muito importante, irmãos. Meu desejo é alcançar vidas, alcançar almas, assim como fui alcançado pelo Senhor. Eu desejo que uma multidão de almas sejam alcançadas também por Deus. E nessa oração, são 7 horas de oração. Vão ter outras orações que eu vou estar postando, de 1 hora, de 2 horas. Mas Deus colocou no meu coração para estar postando 7 horas de oração. Amém? Quando você deitar, você pode colocar lá, eu estou orando pela minha vida, pela tua vida, por todos. Então você vai estar compartilhando com pessoas. Você não sabe o tanto que é importante isso, irmãos. Os irmãos não sabem como que é poderosa a oração. Então, são 7 horas de oração. Você sair de casa, você tiver alguma caixa via Bluetooth, você pega um celular de um filho seu, você vai conectar lá e deixar a sua casa lá. Você vai no mercado, ou você vai para a casa de um parente, deixa lá a minha oração lá, que vai estar lá 7 horas de oração. Põe embaixo essa oração, irmão. É uma oração forte, oração a qual eu estou clamando com toda a minha alma, meu coração, diante de Deus, debaixo de jejum e debaixo de oração. Crendo que aonde as orações chegar, Deus vai estar libertando, repreendendo o mal e vai estar fazendo grandes maravilhas. Amém? Quando eu postar, eu vou estar aí mandando para os irmãos que me acompanham na linha de transmissão, né? Você que não é inscrito, se inscreva, e você que é inscrito, vai chegar a notificação e você vai estar nos ajudando. Amém? Meus amados irmãos, eu quero estar lendo um texto para poder compartilhar com os irmãos. No livro de Romanos, capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que isso é um culto racional. Louvado seja o nome do Senhor. Por que eu li essa passagem bíblica, irmãos? Eu vou te explicar um pouco da minha vida. Antrora, o meu corpo é sacrifício vivo e agradável para Satanás. Antrora, há mais de 17 anos atrás, eu me doava para Satanás. Como, pastor? Eu ficava dentro de boate a noite toda, pulando, dançando hip hop, dançando funk, dançando break, dançando aquele jogo de fumaça, aquelas luzes piscando dentro da boate, gritando, cantando, bebendo, se prostituindo. Então, meu corpo é uso exclusivo de Satanás e para os prazeres carnais e mundanos. Eu me doava. Às vezes, eu saía de casa na sexta e eu ficava quase constantemente assim. Sexta, sábado, domingo. Só chegava em casa na segunda todo quebrado, todo moído, ressaca, cabeça doendo. Minha mãe, na sua bondade, eu ser o único filho dela, a minha mãe, na sua bondade, e também eu ser o único filho homem, sendo 5 mulheres, só eu de homem, ela brigava comigo ali, eu ficava calado, nunca fui de ficar respondendo a minha mãe, ficava calado, e ela fazia um caldo para mim depois, e eu ficava ali, o corpo esbagaçado. Quando era final de semana, lá estava eu do mesmo jeito de novo, irmão.
me doando. Meu corpo prestava culto, na verdade, a Satanás, porque o que a gente faz que não agrada a Deus, agrada a Satanás, é o oposto. Então, hoje, muitos talvez nem entendem, e muitos talvez até pensam assim, esse irmão quer se aparecer, até mesmo esses dias aqui na nossa igreja, Deus usou um ministrante que veio de fora, e ele falou bem assim, que tinha pessoas que falavam bem assim, muitos dizem, para que jejuar tanto? Para que orar tanto? Às vezes quer se aparecer, mas não é. É porque na devoção que eu entregue nas práticas carnais e mundanas, eu investi isso. Hoje eu sou entregue em viver para Deus, e sempre foi assim na minha convenção. Eu tive essa concepção e essa visibilidade de enxergar isso, porque antes eu dava o meu melhor para as coisas de Satanás, para as coisas mundanas, carnais. Hoje eu aprendi a dar o meu melhor. Por isso que às vezes, quando eu passava ali constantemente em boate, 1 hora, 2 horas, 3 horas em boate, então hoje eu falei, eu consigo fazer vigília, então de joelho dobrado, orando. Quando o joelho começar a doer muito, levanta, estica o corpo, bebe uma água e segue a oração, segue a adoração a Deus, algo peculiar entre mim e Deus, irmão. É algo que eu adotei na minha vida e eu passo isso para muitas pessoas, e todos aqueles que começam a ter uma vida de oração e entregando-se a Deus mais, eles começam a ter experiência com Deus e falam, pastor, dá certo. Eu falei, sim, dá certo. Jeremias capítulo 29, versículo 12 por diante, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Todo aquele que busca acha, irmão. Todo aquele que se rende aos pés do Senhor, em buscar o Senhor, ele vai ter experiência com Deus. Isso aí não é só para pessoas seletivas, não. Deus não faz acepção de pessoa. Aquele que se esforçar em buscar o Senhor vai dar a ele visões, revelações, vai usar ele. Então, se outrora eu prestava, o meu corpo era sacrifício vivo, agradável, as coisas carnais e mundanas, as coisas de Satanás, hoje o meu corpo, ele é prestado em sacrifício vivo, em louvor e adoração a Deus, é um culto racional. Hoje a minha mente, tudo que eu faço não é loucura, tudo que eu faço é racional, é pensando. Hoje, antigamente não, fazia coisa irracional, quer ficar a noite toda bebendo droga, se prostituindo. Aquilo ali é algo irracional, é algo que eu não tinha juízo, não estava pensando na minha saúde, pensando na minha vida, pensando na minha própria família, pensando na minha mãe, não estava pensando em nada. É como que se eu vivia aquilo ali hoje, talvez poderia morrer em seguida, mas não ligava. Hoje não. Hoje eu vivo para Deus, o meu viver é Cristo. É como a palavra do Senhor diz em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo, que não viva mais eu, mas que Cristo viva em mim. E a vida que eu vivo nessa carne, eu vivo na fé, no Filho do Deus vivo. Todos têm que entender o que eu entendi, irmão. Se a gente se esforçava para as coisas do mundo, quando vem a convenção que Deus nos chama, temos que ter a visão aberta de se entregar mais para Deus, não aceitar o incomodismo espiritual na nossa vida. Você vai ter tempo para a tua família, vai ter tempo para sair sim, mas nunca deixe de ter um tempo separado para Deus, irmão. Hoje, Romanos 12, rogo-te, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Hoje o meu corpo eu apresento a Deus em um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, irmão. Eu tenho que ter o meu momento com Deus. Eu tenho que ter meu momento separado com o Senhor. As madrugadas é ruim orar de madrugada? O corpo está cansado. Você que trabalha a semana toda e talvez chega tarde e não tem tempo para poder tirar um momento de madrugada, se a sua folga é no domingo, ou se você trabalha 12 por 36, se esforce no sábado, põe para despertar o celular 3 horas da manhã e você ora. Escute. Eu tive duas, eu ia contar uma experiência para os irmãos, mas vou contar duas. A primeira experiência,
que eu tive foi essa. Compartilhei com os irmãos da igreja, no último culto que eu preguei de domingo de Santa Ceia. Escute, eu estava em casa deitado, eu cheguei a mais de 2 horas da manhã. Eu fiz uma viagem para Cristalina. Cheguei de Cristalina, fui para Planaltina. Depois de Planaltina, nós viemos para cá, direto para a igreja. Nós saímos da igreja, viemos para a igreja de Planaltina, viemos para a igreja aqui em Brasília, onde eu sou pastor, Planaltina do Goiás. Escute, e a gente já veio para a vigília. Foi uma benção. O corpo estava cansado, sim, mas veio o refrigério de Deus. Depois da vigília, deu uma mini vigília, porque não foi a noite toda. Vigília para mim a noite toda. Depois da mini vigília, que foi até 2 horas da manhã, a gente foi deixar os irmãos, por volta de 1 e pouco, até 1h50 mais ou menos. Nós foi deixar os irmãos em casa. Estava chuva, enxurrada. Nós levou os irmãos longe, né, perto, mais de 10 km na chácara. Depois, quase 20 km até o Paquetá. Deixamos os irmãos. Cheguei em casa, irmãos. Tomei um banho. Deitei, já era mais ou menos 3 e pouquinho da manhã. Eu acordei 4 e mais ou menos 20, como se eu tivesse dormido a noite toda. Só que o cansaço do corpo estava lá. Eu deitado, a voz falou comigo: Luciano, vai orar. Vai orar. Eu falei assim: Senhor, eu estou cansado. Quando eu ouvi aquela voz dentro do quarto, eu falei: Senhor, eu estou cansado. Irmãos, uma mão passou dos meus pés, suave. Quando a mão passou dos meus pés, eu tive força. Na mesma hora eu levantei. Dobrei meu joelho e comecei a orar. Quando foi depois da oração que eu deitei, o Senhor me deu a palavra de eu pregar domingo à noite. A palavra que foi, por sua vez, foi uma mensagem poderosa no livro do profeta Isaías, capítulo 38, quando o Senhor usou o profeta de Ezequiel: põe a tua casa em ordem. E o Senhor falou comigo: é tempo das pessoas colocar a tua casa em ordem. É tempo de se aprumar, é tempo de se entregar para Deus de verdade, irmão. E a mensagem foi forte. Depois eu trago aqui a mensagem no canal, vou trazer aqui para os irmãos. Escute, meus irmãos. Foi a experiência, a segunda experiência, que eu quero que você atente, redobre a sua atenção agora. Eu estou num propósito que eu fiz com Deus, um propósito como se fosse de Daniel, separando algumas coisas que eu gosto. Eu gosto muito de café, então eu separei o café. Vou ficar tanto tempo sem tomar café. Nesse passou uma semana, 2, 3, em oração e em consagração, e também tirando o que eu gosto. E nisso, eu estava numa luta travada. É porque eu não especifico aqui as lutas, porque é muita coisa relevante. É reunião de pastores tentando me derrubar, é reunião de pessoas tentando me derrubar. Deus revela tudo, irmão, porque a gente prega a salvação e incomoda muita gente. E quem vem na MPV aqui sente algo que não sente em outras igrejas, sente uma presença forte de Deus. Todos que entram aqui falam: há uma presença diferente deste lugar. Isso é o quê? É a sinceridade de pregar um evangelho genuíno e de pregar salvação, e o verdadeiro evangelho da salvação que transforma vidas, irmãos. Transforma vidas. Escute, nesse dia eu estava em oração de madrugada, de joelho dobrado, e quando eu me deitei, o Senhor me deu uma visão, e eu estava repreendendo um demônio durante o culto. Eu repreendi aquele demônio, só queria falar comigo assim: ele não saiu, ele está escondido, mas deixa. Nisso terminou o culto. Quando eu cheguei a visão, quando eu cheguei em casa, meu telefone toca, isso em visão. Meu telefone tocou: pastor, pode vir aqui orar pela minha casa, pela minha família? E eu não nego. Foi assim: posso, pode ser qualquer hora. Foi assim: vou. Saiu de casa direto, irmão, de madrugada, poder orar pelas pessoas. Quando eu posso orar por telefone, eu oro por telefone. Uma vez, um demônio manifestou na vida de uma mulher, e o marido dela ficou desesperado. Ficou desesperado o marido dela. Então, eu falei assim: irmão, é de madrugada, é tarde. Põe um telefone do lado do demônio aí. Aponta aí o seu celular aí. Para ele poder, põe no viva voz. Ele colocou, porque ele fala assim: sai, demônio. O demônio ficava rindo da cara dele. Assim: não saio, você não tem autoridade sobre mim. Eu falei assim: aponta o telefone pro lado desse demônio aí agora. Quando ele apontou o telefone pro lado do demônio, eu falei assim: Satanás,
em nome do Senhor Jesus, deixa o corpo dela, sai no nome de Jesus. Ele falou, pastor, caiu aqui, o demônio saiu, a mulher voltou ao normal, porque o demônio tem que respeitar um homem de Deus, irmão, tem que respeitar, mas escute, e quando eu me deitei, Deus me deu essa visão, aí alguém ligava para mim na visão, e eu ia. Quando chegava lá um moço, um rapaz que manifestou o demônio na igreja, durante o culto, eu falei assim, eita rapaz, é o rapaz, é a família. Quando eu olhei, escute, olhei para ele, enxerguei o demônio nele, e o demônio, sabendo que eu tinha enxergado ele, sabia que ele estava lá, o demônio já manifestou, só que virou um gigante. Você vai entender o mundo espiritual. Virou um gigante bem grande. No que virou um gigante bem grande, eu não sei como, mas a minha mão alcançava a cabeça dele. E eu falava, Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. O demônio falava, eu não sou qualquer demônio, eu sou muito forte, eu não vou sair. E eu vi que é um demônio muito forte, eu já me lidei muito com o trabalho de libertação. E eu sei quando o demônio é um principado, que é um demônio de alto escalão, um demônio muito forte. Eu falei assim, Satanás, você vai sair em nome de Jesus. Ele grudou na parede com as mãos e com as pernas, e pareceu aquele filme de terror, quando os demônios manifestam nos filmes, como do Exorcista, e fica na parede. Ficou daquele jeito. Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Aí correu para detrás do sofá. Aí eu comecei a clamar, porque eu percebi que é um demônio muito forte, e a família estava ali tipo recuada. Eu não via mais a família desse rapaz. Eu falei, Senhor Jesus, desce aqui agora. Clamei com muita fé, Senhor Jesus, desce aqui agora. Pela segunda vez eu clamei, Senhor Jesus, desce aqui agora. O demônio não falou em lábios, ele estava olhando para mim, mas ele jogou uma seta na minha mente. Quando ele jogou a seta na minha mente, ele falou bem assim, na minha mente, Deus não vai te ouvir. Jesus vai descer aqui? Jesus não vai descer aqui não. Tu acha que vai descer aqui? Você é cheio de falha, você é ser humano, você é um pecador, você é cheio de defeito. O diabo, ele não falou, porque se ele falasse que Jesus não ia me responder, eu já tinha um discernimento na memória. Eu te repreendo, Satanás, porque eu ia saber que é o diabo. Então o que ele fez? Ele jogou a seta na minha mente, para poder tentar me confundir, que é eu mesmo que estava aqui na minha mente, tentando causar dúvida em mim. Ou seja, muitas das vezes, quando vem aquele pensamento que você não vai conseguir, que você não vai dar conta, que você não vai vencer, que você é um Zé Ninguém, que Deus não te ouve, que Deus não te responde, o pensamento não é teu, é Satanás que está perto de você, jogando seta. Aí o que aconteceu? Quando ele jogou essa seta, ele não abria a boca. E ali eu estava com aquela seta dele, falando, Deus não vai te ouvir. Jesus vai descer aqui não, rapaz, você é um pobre, miserável pecador. Ele não vai vir aqui não. Aí eu peguei, na minha mente, eu falei bem assim, Satanás, na minha mente, eu não abri a boca, eu te repreendo em nome de Jesus. Então eu dei um grito, Senhor Jesus, desce aqui agora. Mas eu clamei com fé, irmão. Veio um vento suave entrando na casa, um vento suave, e começou a envolver aquele demônio. Aquele vento suave veio. Se eu tivesse alguma cena forte, eu queria botar bem aqui no vídeo aqui agora, para vocês vão poder ter mais ou menos noção como é que foi. Veio aquele vento suave, trazendo paz, trazendo a calmaria, e começou a envolver aquele demônio, e ficou com ele assustado, já olhando para um lado e para o outro, e eu senti que Jesus entrou dentro da casa, e eu falei, Senhor Jesus, queime esse demônio agora. Ele começou a gritar, ai, 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 começou a gritar, e eu, Jesus, queime esse demônio. Então uma voz ecoou dentro de mim, vai lá agora, põe a mão na cabeça dele e repreende. Ou seja, Jesus desceu, mas ainda teve uma atitude minha de ir lá e botar a mão, porque tem certas guerras que você tem que ir para cima mesmo, que o demônio não é brincadeira não, irmão. Quem pensar que o demônio é brinquedo, é brincadeira, que o demônio não tem poder, e não tem mais do que Deus, mas poder ele tem. Por isso que está destruindo a vida de muita gente. Aí eu fui lá, botei a mão na cabeça e falei assim, Satanás, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus, saia. O demônio virou uma fumaça e sumiu.
Ali eu entendi que não estava incorporado em uma pessoa. Veio uma pessoa para poder ter o discernimento, como é que ele age, por meio de pessoas. Viu uma fumaça e sumiu aquele demônio. E o que é isso, pastor? Eu entendi que eu estava lidando com o próprio demônio, gigante, principado. Irmãos, aquela paz continuou ali dentro. Quando eu acordei no meu quarto, aqui eu tive outro discernimento espiritual. Escute isso, que é muito forte. Você precisa pegar isso para a sua vida, nem que eu recorte esse vídeo e você compartilhe esse vídeo recortado para outras pessoas. Que o demônio está vencendo eles. Eu acordei, irmão, não tinha opressão maligna dentro do meu quarto, não tinha opressão maligna dentro do meu quarto, não tinha opressão, não. Eu senti uma paz, a calmaria, a presença de estar dentro do meu quarto. E o Senhor falou dentro de mim: o demônio não está aqui, ele saiu, porque você repreendeu ele. Então, automaticamente, eu tive o discernimento que quando você sonha, ou quando você deita, e um demônio começa a lutar com você no mundo espiritual, e você acorda, escute isso, você acorda, e a opressão maligna está dentro do teu quarto, você está sentindo algo maligno dentro do teu quarto, o demônio está lá dentro, ele não saiu. Se você ficar com medo, virar para o canto, tampar a cabeça, aquele demônio está ali. Ele vai voltar de novo, vai continuar lutando contra a tua vida naquela mesma área, porque você não venceu aquele demônio. Pastor, o que eu devo fazer? Foi onde eu me deu discernimento. Quando você luta com o demônio em sonho e a opressão maligna fica, ele deu uma afastada, mas está ali dentro. Você tem que levantar, você não pode deitar e se esconder não com medo da opressão, porque a opressão é grande, não é você que está me ouvindo. Que quando o demônio te visita em sonho no mundo espiritual e você luta com ele, você acorda e fica aquela opressão maligna, você deita e tampa a cabeça, não é? Porque a opressão é muito grande, irmão. Mas nós não devemos fazer isso. E o que devemos fazer é levantar na mesma hora. Levantar nossas mãos e falar assim: Satanás, sai da minha casa, sai do meu quarto, a minha casa, a minha família pertence ao Senhor Jesus Cristo. Você deve repreender e você vai perceber que o maligno vai sair da tua casa e vai sair de lá. Você fala: Jesus, queima esse demônio, queima ele, a opressão vai sair, tu vai deitar e vai dormir tranquilo, porque você levantou e repreendeu. Mas se você deitar, ficar com medo da opressão maligna, ele continua lá. Depois ele volta de novo e continua agindo naquela mesma área que ele estava agindo na sua vida. Então faça isso em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, nos ajuda. Eu quero fazer uma oração de libertação agora aqui, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu apresento, meu Pai, esse irmão e essa irmã, essa pessoa que está sofrendo ataques espiritual, que está sofrendo opressão. Eu te peço aqui agora, Pai, dê autoridade a ele, dê autoridade a ela, Pai, para poder repreender essa opressão, para poder repreender este demônio. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, dê autoridade ao teu filho, dê autoridade à tua filha, para poder vencer esse principado, esse potestade que tem se levantado contra a vida dele, contra a vida dela. Meu Deus, que o Senhor dê autoridade a esse irmão para poder repreender esse gigante em nome do Senhor Jesus. Seja liberto, seja livre de toda a opressão do diabo em nome de Jesus e receba autoridade em tua vida. Amém? Toma posse, meu irmão, em nome de Jesus.